É claro que o nosso foco principal hoje está na economia. Até porque a gente devia ter preparado, Renan, que rufem os tambores, sabe assim? Então, aleluia! Porque finalmente, depois de muita negociação, depois de muito embate político dentro do governo, entre a ala econômica, as ideias de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e a ala política do PT, da influência que o PT tem no governo, via ministro Rui Costa e outros ministros, depois de um embate aí na discussão, finalmente saiu o pacote do corte de gastos. Ainda ontem, aqui no Entre Nós, a gente debateu esse assunto falando de expectativa. Hoje, a gente está falando de vida real. E o que aconteceu? O governo demorou, discutiu, teve todo esse embate que eu falei com vocês, finalmente anunciou, só que o efeito positivo que o anúncio do corte de gastos poderia ter, na verdade, o mercado reagiu com um azedume muito grande, dólar batendo recorde histórico pelo segundo dia seguido. E aí a explicação é que o governo, de alguma forma, anulou o efeito positivo que esse pacote de corte de gastos teria, trazendo aí a notícia de que vai isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Isso só vale a partir de 2026, mas deu um mal-estar, um mau humor aí no mercado financeiro, que passou a entender que o governo cortou por um lado, mas abriu mão de receita por outro, e aí o equilíbrio não seria tão robusto como se esperava. E o dólar segue alto, né, Renan? Segue alto, ontem fechou no nível recorde e hoje também continua muito alto, se aproximando dos R$6. Daqui a pouco, inclusive, Juliana Rosa vai estar aqui com a gente para trazer informações dos ânimos do mercado, entender como isso vai se acomodar. Inclusive, essa foi uma expressão usada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje, nos vários pronunciamentos, nas várias participações que ele fez hoje em Brasília, falando dessa expectativa. Haddad disse que vai explicar, e essa explicação sobre essas medidas anunciadas pelo governo vão ajudar a acomodar o dólar e vão ajudar na compreensão do mercado financeiro. Vamos fazer aqui, Adriana, então, um ponto a ponto, os principais pontos trazidos pelo Haddad. A gente sabe dessa novela, a demora que foi para o começo desses pronunciamentos. Agora que esses pronunciamentos foram feitos, tem acontecido num volume grande, né? Ontem foi feito esse pronunciamento em cadeia de rádio e TV. Depois, hoje, houve uma coletiva de imprensa por parte da equipe econômica do governo federal e depois ainda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou junto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também estavam presentes ali senadores que apoiam o governo e também o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, estava nesse posicionamento. O principal ponto, como a Adriana falou, é essa expectativa, a redução de mais de R$70 bilhões nas despesas até 2026, a apresentação também dessas medidas fiscais apresentadas pelo governo. Vamos ouvir então uma primeira fala do ministro Fernando Haddad. Ele disse que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 vale a partir de 2026, claro, isso se for aprovado pelo Congresso. Vamos acompanhar. Qualquer aumento da faixa de isenção do imposto de renda, como já foi feito por este governo 2 vezes, tem que vir acompanhado de uma compensação. Ou seja, o projeto de lei que vai ser encaminhado pelo Executivo da reforma da renda pressupõe neutralidade tributária e o compromisso dos líderes de votarem um projeto que este princípio esteja respeitado. Ou seja, não se trata de mexer com o nível da arrecadação de impostos. Trata-se de buscar justiça tributária. Por que é importante dizer isso? Porque o Congresso vai ter o seu tempo, agora, sobretudo a partir do semestre que vem, vai ter o seu tempo de analisar a proposta do Executivo para que tanto o imposto do consumo quanto da renda entrem em vigor 1º de janeiro de 2026. Bom, na prática, o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está dizendo é que está abrindo mão, sim, de uma arrecadação, de uma receita. Se for aprovado e entrar em vigor em 26, então, essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, o governo abre mão de arrecadar imposto nessa faixa de renda, mas que não vai abrir mão dessa receita sem uma compensação. E qual foi a explicação que o ministro trouxe nessa entrevista coletiva de como será a compensação? Quem ganha renda
de 50 mil mês, e aí eu estou falando de tudo, o ministro explicou, é salário, é renda com aluguel, é renda com dividendos de ações, com juros. A pessoa que tem uma renda mensal de 50 mil ou mais, ela tem que pagar no mínimo 10% de imposto de renda sobre toda essa renda. Então, segundo o ministro Haddad, o que vai acontecer? Ao fazer o ajuste anual do imposto de renda, a pessoa vai mostrar quanto ela pagou de verdade de imposto de renda. Se não tiver pagado no mínimo 10% sobre essa renda acima de 50 mil, ela vai ter que complementar e pagar mais. E isso, segundo o Ministério da Fazenda, é o que vai compensar e possibilitar isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Esse, como o Renan disse, é o ponto que mais repercutiu, até porque o mercado não esperava que o governo iria já anunciar que abriria a mão dessa receita do imposto de renda. E isso que o mercado fala que corta gasto de um lado, mas está abrindo mão de receita do outro. Mas o ministro da Fazenda foi muito enfático em dizer que nenhum benefício será concedido sem que tenha compensação, que o governo está comprometido com equilíbrio. Só trazendo mais um dado para vocês, você falou, Renan, em 70 bilhões, que é a previsão de economia. A previsão de economia. E aí, o governo fala numa previsão de 327 bilhões de reais de economia, ou seja, de corte de despesas em 5 anos, se todas as medidas anunciadas hoje forem implementadas. E muitas delas dependem de votação no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir essa questão política. Mas vamos agora, Renan, para um outro ponto. A gente está selecionando aqui para vocês os pontos principais que repercutiram mais, que impactam mais a vida de quem está ouvindo, quem está acompanhando a gente nesse momento. Vamos para o salário mínimo, Renan, porque essa é uma mudança importante também. É uma mudança importante na correção do salário mínimo, vai afetar a vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Se for aprovado, o salário mínimo passaria a ter um aumento real, ou seja, acima da inflação com base no PIB de 2 anos, mais limitado a 2,5%, sempre essa limitação do aumento. Se aprovado, o governo conseguiria uma economia de cerca de 2 bilhões de reais com essa medida no próximo ano, 2025. E o ministro falou disso também. Vamos trazer essa fala do Fernando Haddad. Reforçar que o salário mínimo continuará tendo ganho real. Ele continua tendo um ganho acima da inflação. Mas esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo. Se amanhã, daqui 5, 10 anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6%, mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. Bom, só para trazer mais um contexto aqui para vocês. A gente se lembra de toda aquela discussão que havia de que poderia ser desvinculado o salário mínimo da aposentadoria. Porque a aposentadoria no Brasil hoje acompanha o salário mínimo. O menor benefício que é pago é o salário mínimo. Teve uma pressão grande para isso, isso não foi anunciado. Portanto, a aposentadoria continua vinculada ao salário mínimo. Mas então o que o governo faz com essa medida que o ministro acabou de explicar? Ele, de alguma forma, limita o aumento do salário mínimo, submete o reajuste do salário mínimo ao teto que aumentam as receitas, ao teto de aumento das despesas. Então, por que o ministro fala, o salário mínimo pode ter ganho real de 0,6% a 2,5%? Porque essa é a banda, o intervalo, que as despesas do governo podem subir de um ano para o outro. Então, se as despesas no ano puderem subir 2%, o ganho real do salário mínimo está limitado a 2%. Não pode subir mais. Essa é uma maneira de, na prática, submeter o reajuste do salário mínimo ao aumento das despesas e, com isso, manter o equilíbrio. Então, não é a desvinculação da aposentadoria do salário mínimo, como muitos defendiam, inclusive muitos do mercado financeiro, mas é uma maneira de limitar o reajuste do salário mínimo, mas garantindo que tem algum aumento real acompanhando aí o desempenho da economia.
Tem outros pontos importantes também anunciados ontem e hoje, né, reforçados hoje pelo ministro da Fazenda, agora sobre abono salarial. A proposta do governo é reduzir o número de pessoas que têm direito a esse benefício. Atualmente, os trabalhadores que recebem em média até 2 salários mínimos por mês, o equivalente a R$ 2.824, são os que têm direito ao abono salarial. Se essa nova regra passar, for aprovada e entrar em vigor, o dinheiro vai ser pago somente para quem recebe até R$ 2.640. Bom, gente, são muitos pontos. Eu vou destacar mais um aqui que impacta muita gente, que é o BPC, o benefício da prestação continuada. E aí, o que disse hoje o ministro sobre isso? Que vai endurecer as regras, que vai ter mais rigor na fiscalização desse benefício. Haddad disse que o BPC, o pagamento do BPC, que é aquela aposentadoria, aquele benefício de um salário mínimo para quem nunca contribuiu para se aposentar e é uma pessoa de baixíssima renda, ou também o benefício para pessoas com deficiência. O que Haddad disse é que o BPC extrapolou o orçamento esse ano em 7 bilhões de reais. Então agora vai ter biometria, será obrigatória a biometria no momento da inscrição, atualização do cadastro e outro ponto importante, na hora de calcular a renda, porque tem direito ao benefício quem tem uma renda de 1/4 do salário mínimo, ou seja, para pessoas realmente carentes. Mas na hora de fazer esse cálculo da renda, vai constar a renda, por exemplo, do cônjuge. Cônjuge, agora foi bom, hein? Boa. Do marido ou da mulher. Desculpa aí o cônjuge, viu? É porque foi como o ministro falou. Cônjuge. Foi como o ministro falou, eu acabei falando aqui também. O marido, a esposa, o companheiro, a companheira, essa renda vai contar na hora de ver a renda do beneficiário, mesmo que não morem juntos. E se mora junto com irmão, irmã, mãe, pai, filho, a renda vai contar. Ou seja, na prática, é um funil, para ter certeza que o benefício vai chegar para quem precisa e também que vai contar a renda familiar ali de quem está no entorno dessa pessoa com deficiência ou dessa pessoa que nunca contribuiu para se aposentar e precisa de um BPC. Segundo o governo, a economia prevista só com o BPC é de 12 bilhões de reais até 2030. Eu acho que, Renan, a gente tem que jogar para o nosso ouvinte aqui. Se ficou muita dúvida, eles vão falando com a gente vai tentando esclarecer. Trouxemos os 4 principais pontos que impactam mais diretamente a vida de todos nós, né? De alguma forma, a gente vai ser impactado por esse pacote. Mas tem muitos outros assuntos para a gente abordar ainda desse anúncio de hoje, né?